Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Joy Clinic Podcast. Eu sou o Dr. David Sena e nesse projeto do 40 mais você, a gente está trazendo especialistas para explicar como é que é toda a jornada da paciente para ela ter a sua melhor versão além dos 40 anos. E hoje nós temos uma grande amiga minha, amiga pessoal, speaker também, é a pessoa que faz diferença na dermatologia, que é a doutora Fernanda Freitag, especialista pela SBD, com mestrado em ciências médicas e também especialista especificamente nessa dermatologia estética. E ela vai explicar para a gente o que é que existe além da dermatologia estética, que a gente tem que saber que faz a diferença na vida das nossas pessoas. Então... Oi, David, tudo bem, querido? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. E Fê, hoje o objetivo é exatamente a gente explicar para os nossos pacientes, essas que querem ter mais longevidade, querem ter melhores resultados, querem fazer diferença na vida delas, a importância da dermatologia. Assim, o que é que acontece na jornada da mulher hoje, na clínica dermatológica, e o que é que a gente tem que saber em relação ao tipo de pele, como é que funciona esse processo como um todo. E como você é um grande especialista na área, né, é a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto. David, então assim, eu tô formada há quase 21 anos, né? Isso a gente não fala, amiga. Isso, não, mas tudo bem, 43, formada há 21 anos. É muito interessante, porque eu tenho pacientes que estão comigo nesse tempo todo. Então, eu pude acompanhar esses pacientes desde o início da vida adulta, né, o início da carreira profissional, e essas mulheres que hoje são até amigas pessoais, porque a gente vai ficando amigo do paciente com o tempo, né, eu consegui acompanhar elas ao longo de vários momentos de vida, e as oscilações que a pele passa por esses momentos. Então, desde a gestação, do puerpério, né, da menopausa. Eu tenho mulheres que começaram comigo na menopausa que hoje estão com 70 anos. Eu tenho mulheres que começaram comigo na adolescência para tratar acne e hoje estão entrando na menopausa. Então isso é muito legal, porque me dá uma ideia de filme e não uma picture, não uma foto, né? E é assim que eu acho que a gente tem que enxergar a pele. A nossa pele, ela oscila ao longo do ano, de acordo com as estações do ano, ela oscila ao longo do dia. E o meu papel de dermatologista é tentar ensinar para o meu paciente como é que é a pele dele. Ele tem que se conhecer, né? Ele tem que, na adolescência, já começar a entender como é que o cabelo dele se comporta, como é que a pele dele se comporta. E aí ele vai aprendendo, esse autoconhecimento vai fazer com que ele precise cada vez menos de mim para gerenciar a sua própria pele. Então faz sentido que, de uma maneira geral, o paciente ele passa por uma jornada natural de evolução dele, né? Nessas etapas vida, que você né? falou. Uhum. E existem diferentes tipos de pele, né? Cada pele, imagino que tem uma abordagem diferente, uma maneira diferente de a gente tratar ela e dela também e fazer o básico, que ele sabe aquele básico que funciona, que a gente nunca faz, mas que a dermatologista sempre briga com a gente. Então, hoje, de uma maneira geral, como seria uma jornada de uma paciente hoje, quando ela entra no seu consultório, e como é que você gostaria que fosse otimizado, e quais são esses cuidados básicos iniciais para cada tipo de pele? Isso, então a gente faz uma boa avaliação e tem que ouvir muito o paciente, né? Como é que ele sente a própria pele. E aí a gente vai, assim, montar um plano de skincare. E o skincare, na minha opinião, tem que ser básico e constante, né? Então não adianta fazer um skincare extraordinário um mês no ano. Eu prefiro que ele faça um skincare básico, mais constante. E aí tem 3 coisas, assim, que a gente não pode esquecer no skincare, né? Que é a limpeza do rosto. Chegou em casa de noite, tem que limpar o rosto. A gente tem que tirar a poluição, a gente tem que tirar aquela fumaça de nicotina que fica do dia, tirar a oleosidade que foi produzida pela pele. A gente precisa limpar o rosto. Hidratar depois do banho também é bem importante, até porque o chuveiro, a água quente, o sabão, tira um pouquinho daquela camadinha de gordura que nos protege e o hidratante restaura isso, né? E de manhã cedo o filtro solar. Então, fazendo isso, a limpeza, a fotoproteção e hidratação já é muito bom. Eu diria que é 90% do skincare. Então, às vezes eu vejo os pacientes muito preocupados com lançamentos, com cremes caros, com marcas caríssimas. Não tem necessidade. É o básico que funciona e a constância. Que interessante, né? Na nossa área da cirurgia plástica é muito semelhante também. Assim, ao invés de você procurar coisas mirabolantes, né? Se comprometa a fazer o básico que funciona, que é o pilar, os alicerces. No caso da dermatologia, você limpa, você hidrata e você mantém protegido, que isso vai só por isso, por si só, vai ajudar a potencializar muito o efeito da pele. E pra gente é a mesma coisa. Quando eu vou fazer uma cirurgia, se a pele não está de boa qualidade, fica muito difícil fazer o meu trabalho, assim, esse processo acontecer. Por isso que cada vez mais diz que a cirurgia plástica depende diretamente da dermatologista. Né? Como é que eu vou conseguir
os meus resultados se a parte dermatológica não está bem feita. E a gente acompanha as mulheres ao longo da vida e muitas vezes elas desenvolvem dermatoses faciais. Então, lá pelos 20 e poucos anos pode aparecer o melasma, Sim. que são aquelas manchas marrons no rosto. Na gestação, o melasma pode piorar, né? Às vezes aparece uma rosácea, às vezes aparece uma dermatite seborreica, uma acne que tem que ser tratada para não ter cicatriz. Depois é tão difícil tratar a cicatriz, né? Então, quando a gente acompanha essa mulher na sua jornada, desde a entrada na vida adulta, né? Desde a adolescência, acompanhando aquela pele, intervindo na hora certa, tratando uma acne que está começando a fazer uma cicatriz, a gente consegue gerenciar esse processo de envelhecimento, né? Consegue ajudar ela durante a gestação, consegue ajudá-la no início da menopausa. Então, é importante o acompanhamento, essa aliança entre o paciente e o dermato, né? Essa coisa de pipocar, às vezes, em vários profissionais, não é tão legal assim, né? É porque acaba não tendo segmento, você não consegue ter... Primeiro, você não consegue ter confiança num processo que você não tem segmento daquele cliente, né? E depois os tratamentos acabam tendendo a mudar, porque são filosofias diferentes. Então, é bem isso que você falou. Se está básico e funcionando, não tem por que mudar, né? E, Fernando, uma dúvida que eu também sempre tive, né? E uma coisa engraçada que os pacientes também eles perguntam no consultório da agenda plástica é: doutor, a minha pele é seca, a minha pele é oleosa, a minha pele é mista, e porque tem shampoo para isso, shampoo para colar, que esse faz parte do básico até onde eu entendo. Então, o paciente, logicamente, ele tem que ir na dermatologia para fazer esse efeito, mas até que ponto é relevante ele saber o tipo de pele dele para que ele possa usar exatamente os melhores limpezas, os melhores hidratantes e o melhor tratamento de fotoproteção? Sim, é importante ter essa noção, né? Se a pele é oleosa, se a pele é normal, se é seca, se é sensível. Eu diria que é mais ou menos isso, tá? Esses 4 tipos de pele, né? Se a pele é oleosa, ele vai procurar uma limpeza um pouquinho mais adstringente, um pouquinho mais profunda, né? Ele vai procurar um fotoprotetor matificante, que possa tratar a oleosidade junto. Se a pele dele é mais seca, a gente vai usar veículos mais cremosos, mais emolientes. Se a pele é mais oleosa, o veículo mais leve, mais em gel, mais sérum. Então, é importante a gente ter essa noção, sim, né? E saber que a pele muda. Às vezes, no inverno, uma pele normal fica mais seca e no verão ela fica mais oleosa. Então, ele tem que mudar também o skincare de acordo com a estação do ano, né? E, às vezes, numa semana, por exemplo, vai viajar para a Europa, calefação, avião, a pele fica ressecada, ele vai ter que aumentar a hidratação. Então, ele vai observando, ele tem que ter observar a própria pele para ver quando precisa de mais hidratante, né? Quando precisa de limpar um pouco melhor. Ele vai tendo que ajustar isso de acordo com o ano. Ainda bem que existe a dermatologia, porque se dependesse de mim, vai ficar observando isso aí, não consigo mas as mulheres estão bem... As mulheres são espertas, David. Elas ajudam os maridos também, sabe? Eu sei. Mas essa é a grande magia, né? A gente tem os especialistas que ajudam a gente a potencializar os nossos defeitos, que já deveria ser da nossa parte. Existe uma máxima que eu brinco no consultório, que é assim: eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. E o papel da gente como especialista é exatamente fazer a nossa parte e ela fazer a parte dela, para que a gente consiga esse efeito misto, né? Esse efeito em melhor capacitação. E, Fê, se a gente entende que o básico bem feito é a parte que funciona, que existe uma jornada, essa jornada, ela está relacionada ou não com a parte de oscilação hormonal? Assim, o quão impactada está? Com certeza, principalmente na vida da mulher, né? Então, aquela menina jovem que entrou na puberdade, na adolescência, ela vai sair daquela pele infantil, aquela pele linda de bebê, pele de criança, e ela começa a ter uma produção sebácea, começa a aparecer, então, os comedões, os poros um pouquinho mais abertos, a acne, às vezes, mais inflamatória, né? Então, ali a gente já começa, de repente, ter que tratar uma acne na menina de 16, 18 anos, né? Muitas vezes, a gente usa o anticoncepcional, a pílula, para tratar a acne naquela menina. Ela tá namorando, ela precisa de anticoncepção, a gente aproveita isso e já trata a acne com pílula, né? Aí essa menina, a gente vai tratar a acne, ela vai ficar bem, a gente vai acompanhando. Dali a pouquinho ela se descuida do sol e aparece um melasma lá com seus 27, 28 anos, né? Então, manchinha marrom. Aí ela chega em março dizendo que manchou a pele no verão. E a gente vai, então, usar um clareador. Aí, além daquele skincare básico, a gente vai ter que usar, às vezes, tratamentos, né? Então, tratamento para acne, tratamento para o melasma. Daqui a pouquinho ela quer engravidar, ela me conta que ela está planejando engravidar. Então, a gente vai ter que mudar esse skincare, porque não é tudo que a grávida pode usar, né? E muitas vezes ela para de tomar a pílula para engravidar e aí piora da acne, porque ela estava tratada,
né? A pílula é um tratamento, ela vinha tomando a pílula, a oleosidade estava tratada. No momento que ela para com a pílula, recidiva a acne, recidiva a oleosidade, para engravidar. Aí a gravidez é aquele período assim, que o cabelo fica maravilhoso, é o cabelo mais lindo da vida da mulher, as unhas estão fortes, né? A pele às vezes fica de pêssego, como dizem, né? Fica a pele linda e às vezes piora bastante da acne. Então a gente vai ajudá-la também dentro daqueles ativos que podem ser usados na gestação, né? E depois no puerpério, David, quando o paciente chega para mim e diz assim, eu envelheci 5 anos em 5 meses. Bah. Isso é bem comum. E aí eu olho para ela e digo assim, calma, tu tá cansada. É só isso. Tu não envelheceu 5 anos em 5 meses. Tu tá cansada, tu tá com privação do sono. Sim. Eu já conheço aquela paciente, eu já tenho intimidade. Ela é minha paciente desde os 15, 20 anos, né? Então eu posso ajudá-la também nesse período. Calma, tá amamentando. Eu sei que a gente não pode fazer tudo ainda. Mas quem sabe a gente faz um botox, uma toxina botulínica para resgatar um pouquinho da autoestima, né? Nesse período tão difícil do puerpério. E aí ela vem, ela trata a mancha que ficou da gestação. A gestação é um período que pode manchar a pele, a gente tem que usar muito filtro solar. Então aquele melasminha que apareceu na gestação nós vamos tratar. Às vezes aparecem vasinhos vermelhos também no rosto na gestação, a gente trata com laser. Mesmo amamentando, tem tratamentos que ela pode fazer. Toxina botulínica já está liberado. Laser, luz pulsada, ultrassom microfocado para flacidez, porque a energia de ultrassom não vai para o leite, né? Laser, luz, ultrassom microfocado, nada disso vai para o leite. Perfeito. E a toxina também já está provada que não passa para o leite materno. Então tem coisinhas que ela pode fazer para se sentir melhor. E às vezes, assim, é o botox desatualizado. Ela passou a gestação inteira sem botox, mais alguns meses de puerpério. E é isso que ela está precisando, relaxar um pouquinho a musculatura para se sentir melhor, para resgatar a autoestima. E a gente está ali junto para ajudar. Olha que interessante que a gente vai pegando exatamente todos os ciclos, né? O ciclo desde da criança, adolescente, adulto jovem. Uma outra coisa que acontece muito é a queda de cabelo pós-parto, né? Ou quando para com a pílula, parou de tomar a pílula, 3 meses depois o cabelo cai, né? 3 meses depois do parto, o cabelo cai. Então, isso a gente também vai ajudar essa paciente, né, a entender esse processo, que é um processo natural, fisiológico, da queda de cabelo pós-parto. Mas isso mexe com a autoestima da mulher, sabe? E a gente tá ali do lado dela para tranquilizá-la. Isso é importante. Dá muito trabalho ser mulher, né? Meu Deus, acontece todo esse ciclo aí. Dá trabalho ser mulher, mas é muito bom. A gente ama ser mulher. Não, eu também gosto muito das mulheres. Fê, depois que ela passou por esse processo puerpério, já tem os filhos estão pequenos, imagina no primeiro momento, ela vai voltando naturalmente, pelo menos ela tenta voltar naturalmente à rotina que ela tinha antes. Logicamente mudou, tem filhos agora, já outra rotina. O que é que mudaria do skincare para ela desse preciso? Agora que ela já passou por esse período. Aquela paciente já está com seus 35, evoluindo um pouco mais, mas ainda é jovem, ainda é muito produtiva, ainda tem atuação muito grande, como você já conhece muito bem, né? Então geralmente é uma mulher de 35, 38 anos, às vezes ela some um pouquinho do consultório, e aí eu já imagino, ela engravidou, né? Porque ela veio me contar que estava se preparando para engravidar, eu ajustei o skincare dela para esse momento, e ela some do consultório. Às vezes some 3 anos. Eu digo, perdi a paciente, né? Não gosta mais de mim, nunca mais voltou. Mas na verdade ela engravidou, às vezes engravidou do segundo e ficou um período sem ter tempo para poder se cuidar, né? E quando ela volta depois e senta na minha frente e diz assim, Fernanda, eu preciso muito de ti. Agora as coisas eu acho que estão mais redondinhas, né? Tá tudo ajustado, tive o segundo filho, agora eu tenho que resgatar, né? A mulher que ficou para trás, virou mãe, né? Perfeito. E a gente tá ali para ajudar também. Perfeito. E aí ela vai resgatando o peso que às vezes aumenta de peso, aí quer voltar para o peso original, né? Quer voltar a fazer os procedimentos. E a pele muda também, né? Às vezes uma pele oleosa, ela melhora. Às vezes a paciente bota um DIU depois de ter 2 filhos, né? E se esse DIU tiver hormônio, se for um DIU Mirena, ela pode piorar de novo a oleosidade da acne. Então a gente tá ali do lado dela também para ajudá-la. Quando ela tá por volta dos 45, já tá os filhos um pouco mais velhos, já tá, alguns até já fizeram até laqueadura, ou o marido fez algum tipo de método anticoncepcional mais definitivo. O que é que muda para ela nesse tratamento? Aí agora ela começa então a experimentar, às vezes, os primeiros sintomas e sinais da menopausa, às vezes um pouquinho antes até, sabe? Na fase dos 40? 45, né? Às vezes já começa a ver que a pele tá ficando seca, tá ficando sem brilho,
né? E ela começa a perceber que tá um pouco diferente, né? Começa a perceber o descenso do rosto, Sim. né? Aquela Aquele queda, do efeito derretimento. derretimento da face. E aí a gente já começa a pensar muito assim no colágeno, né? Que vai se perdendo desde os 30 anos. Uhum. 30 anos começa ali a perda de colágeno, 1%, 1,5% ao ano. E quando ela chega aos 45, ela já perdeu 15, 20% de colágeno. Já está visível, você consegue já ver tá a flexibilidade da pele. visível, aquele o bulldoguinho, né? Aqui já começa a sobrar um pouquinho de pele, a olheira, né? Uma reabsorção das bochechas. Então ali a gente precisa ser um pouquinho mais, começar com procedimentos então mais intensos, né? Perfeito. Esse é bem o ciclo natural, né? Você percebe que o paciente ele vem bem pra gente, depois ele vai fazendo os procedimentos dele, acontece uma mudança de vida, enfim, e principalmente a parte da maternidade é bem relevante, ou mudanças de peso também, eu vejo muito com mudança ponderal Oscilação também. de peso, Oscilação de isso. peso, que a face muda, o corpo muda, ela fica mais preocupada, e pra gente acontece com nós dois, né? Quando chega na agenda plástica, doutor, parece que o meu rosto desabou, a minha mama caiu, não, o que aconteceu foi naturalmente as variações hormonais, naturalmente o processo que você teve também. A parte da alimentação, o treino acabou não acompanhando, você acabou não fazendo a sua parte, e agora a gente tem que correr atrás, vamos resgatar. E a dermatologia faz muito esse papel, né? E dentro da dermatologia existe meio que uns gold standards, né? Tem aqueles tratamentos que, caramba, 20, 30 anos já estão no mercado e esses não tem erro, né? A gente sabe que vai funcionar, sabe que vai dar certo. Isso é tão bom, porque a gente domina, né, David? 20 anos já fazendo e a gente acompanhou a evolução desses procedimentos, Perfeito, né? Desde os lançamentos, eu acho. A gente pegava ouvindo falar dos lançamentos ainda. Na residência já, né? E como a dermatologia estética evoluiu nesse sentido, né? Hoje a gente aplica com tanta segurança. Hoje a gente conhece os procedimentos consagrados. Eu acho que toxina. Toxina é padrão ouro para rugas do terço superior da face. Não tem nada melhor, né? O ácido hialurônico como um preenchedor, então, daquela olheira profunda, do bigode chinês, da linha de marionete, aquele tchan no lábio, que a gente gosta de dar aquele tchazinho no lábio, que deixa a mulher não tão braba, mas um pouco mais sexy até, né? Perfeito. E que faz tão bem, que elas se sentem tão bem com um pouquinho de preenchimento labial. E muitos bioestimuladores do colágeno, que eu acho que isso que mudou muito nos últimos 5 anos. As pessoas entenderam que elas precisam fazer bioestimulador do colágeno. E dentro dos... Pronto, vamos falar então, esses procedimentos, eu acho que é essa tríade, né? Os bioestimuladores, o ácido hialurônico, a toxina botulínica, o ultrassom microfocado é muito bom também, já entra nas tecnologias aí, já vai. Tecnologias, né? São as tecnologias. Que aí então tem toxina... Laser, luz pulsada... Tem a toxina, o ácido hialurônico, os bioestimuladores e as tecnologias como um todo. Aí a gente vai entrar, vamos separar bem até para o cliente, até para o nosso paciente entender bem, né? Separar as máquinas, então, dos injetáveis. Né? Até para ficar mais claro, porque o paciente, gente, é incrível como eles confundem, né? Chega assim, mas é difícil mesmo, né? Eu fiz um botox aqui no bigode chinês, eu fiz um laser aqui no... Não, você não fez isso, não tem como, é incompatível. Então isso é bem interessante deixar bem claro isso, que primeiro na minha prática é muito comum, o paciente chega assim misturando assim, não, peraí, você está falando outra coisa totalmente diferente. Então, em relação à toxina botulínica, a gente ouve muito que tem, pelo menos dos pacientes, os técnicos a gente sabe já, mas dos pacientes, doutor, mas eu tenho aquela marca que é melhor, tem aquela marca que não é melhor, assim, o que é que a gente pode falar para o paciente, Fê, em relação ao tipo de toxina botulínica e o quão, eu sempre falo para os meus que é muito mais o piloto do que o carro, né? A gente que escolhe o nosso carro. Mas, então, desmistifica já logo isso aí, porque é uma coisa que é comum eles falarem para a gente da plástica, eu tenho certeza que na dermatologia chega essa dúvida também em relação à toxina. Bem aplicado, né? Vai ter um resultado excelente, tá? Qualquer marca delas, bem aplicada, vai ter um resultado muito bom. Então, é muito mais, assim, da experiência do injetor com aquela marca. Perfeito. Né? Então, eu uso a mesma marca já há 20 anos, então eu domino essa marca. Perfeito. Posso fazer com outras? Posso. Vai fazer também um efeito bonito, igual, né? Mas eu acho que é muito mais injetor dependente. O que eu vejo é bem isso, assim, o paciente, doutor, o que eu faço assim, faço assim. Olha, desculpa, mas a gente não vende ou não faz toxina, a gente faz um tratamento. E a toxina tá no meio aqui, né? É como se eu fosse um restaurante e pedisse, olha, eu quero mudar o garfo. Eu disse, não, o prato já tá harmonizado, já tá isso aqui é a melhor apresentação que o chefe pode lhe apresentar exatamente com essa combinação. Se você quiser mudar, não é esse prato, é outra coisa. Então, não sei se você veio para o restaurante certo. Aqui a gente vende sushi, né? Então, vai vender comida italiana, que é outro tipo de perfil. Isso é bem relevante porque o tratamento tem a ver com nossa expertise relacionada ao tratamento. Por isso que eu sou muito... Eu me considero uma médica conservadora, assim, eu sou fiel às mesmas marcas, eu gosto de dominar aquela marca
eu posso injetar de olhos fechados a toxina que eu conheço. Perfeito. E digo mesmo, assim, com uma venda nos olhos, eu sou capaz de preencher um paciente, porque eu sei a força que eu tenho que fazer naquela seringa para sair a quantidade que eu quero, né? Perfeito. E talvez se eu mudar a marca ou a seringa, já não vai ter a mesma pressão no êmbolo. Então eu sou muito, eu acho que tu também, né, Sim, David? sim. Tu também tem. É o famoso básico que funciona É. e a gente dá, lógico que a gente sempre dá espaço para inovação e para as melhorias, mas não naqueles princípios de seguir uma manada, né? É muito mais, olha, tá aprovado, assim, qual foi os outcomes, qual foram os problemas relacionados a isso? O meu paciente não é laboratório, então a gente vai fazer uma coisa que realmente já está, por isso que a gente vai tanto para congresso, né? Recentemente se encontrou no congresso, os outros também, e esse é que é o ponto, né? A gente segue menos o TikTok e o Instagram e muito mais os congressos e os colegas que a gente acaba admirando mais. E isso vem outro ponto, que é o ponto do ácido hialurônico, né? A gente percebeu que o ácido hialurônico hoje, a nível de mercado, ele ficou muito mainstream, né? Todo mundo botando muita quantidade, 10, não sei, 10, 15, 20 ml. No primeiro momento foi muito bem aceito pelo mercado como um todo, e hoje a gente vê que o buraco é mais baixo, né? Que a gente está até migrando bem mais para os bioestimuladores. E em relação ao ácido hialurônico, qual que você acha que é o gold standard para a utilização em relação a posicionamento, camadas, e quem é aquele paciente melhor candidato para isso? Então, eu sou da época, lá na minha residência, a gente fazia 1 ml de ácido hialurônico. 2, meu Deus, quando fazia 3, já assim, o coração já batia mais forte, né? E isso 20 anos atrás. Aí eu peguei essa onda do ácido hialurônico, depois a ingestão de 10, 15, às vezes 20 seringas de ácido hialurônico. Nunca gostei disso, David. Já digo aqui que nunca aderi a essa onda de injetar muitas seringas de uma única vez. Porque no dia seguinte o paciente vai estar mais doído, vai estar mais inchado, vai estar com mais hematoma, né? Eu prefiro injetar aos poucos, injeta 4, deixa acomodar, porque o ácido hialurônico ele leva um tempo para se integrar no tecido, precisa de 3 semanas. Então eu gosto de fazer 3, acomoda, o paciente pode voltar no mês seguinte, fazer mais 3, não tem necessidade de fazer tanto de uma única vez. E agora eu vejo que isso está mudando, né? Sim. As pessoas estão voltando a injetar um pouco menos de ácido hialurônico, né? E, de repente, trabalhar em conjunto com o bioestimulador do colágeno, que é uma coisa que eu sempre fiz, para tentar usar menos ácido hialurônico. Que se você pensar no nível de fisiologia é bem como a gente a estrutura da nossa conversa hoje. A gente começou pela jornada do paciente, depois a gente começou pelas mudanças hormonais, as mudanças anatômicas, são o descenso facial, a parte corporal, a perda de colágeno e tal. O ácido hialurônico ele tem essa grande propriedade da hidratação e também a gente pode usar como preenchedores. Mas se eu fui preparar os pacientes desde o início, a necessidade vai acabar sendo menor. Então não faz muito sentido fisiologicamente falando, e lembre-se que a gente é médico, né? A gente pensando na longevidade desse paciente, eu preencher tudo aquilo com algo exógeno, que é do fora do corpo dele, se eu posso estimular. Aí vem aquela questão, tem a questão do objetivo de longo prazo e tem o objetivo de curto prazo, né? Porque às vezes o paciente nos procura e ele tem um evento, pra ele ontem, precisa estar bem no mês que vem, porque tem a festa de 15 anos da neta, tem o encontro das meninas lá do ensino fundamental, e ela precisa estar bem em um mês. Aí sim, aí a gente vai ter que, não tem como esperar pelo resultado de um bioestimulador do colágeno. Aí talvez nesse momento eu tenha que injetar mais ácido hialurônico, né? E até que ponto existe... Porque agora a gente está vendo com as redes sociais como um todo, que é muito bom, inclusive, a gente acha bem interessante para a gente poder divulgar uma mensagem. Existe o outro lado, que é a parte ruim, que você começa a divulgar as coisas que não fazem muito sentido, tanto a nível de medicina quanto a nível de estética natural, né? A gente percebe que tem alguns desvios, né? Há pessoas até deformadas, inclusive alguns artistas. Até que ponto isso aí é algo maléfico a nível de padrão de saúde mesmo, que ele está falando da estética, mas tem a questão de saúde. Como é que você vê isso que está acontecendo hoje? E por isso exatamente a gente está vendo essa movimentação para dois lados, né? O lado mais natural, o lado mais de prevenção, o lado mais bioestimulador, que é o que a gente segue muito, e aquele outro lado meio mais espalhafatoso, mais o rosto muito grande, que a gente tem até alguns efeitos de memes, né? O rosto do Papai Noel, o queixo muito grande, às vezes a pessoa volta para tirar. Como é que tu está enxergando essa movimentação, essa divisão bem clara, um lado mais extravagante e um lado mais conservador? Tu começaste falando sobre as mídias sociais, né? Eu acho que a maneira como a gente se posiciona na mídia social, a gente vai atrair um determinado perfil de paciente, né? Então, como eu me posiciono de uma maneira mais conservadora, mais tranquila, né? Mais serena, eu acho que vem para mim esse tipo de paciente, né? Então, são pacientes que já me conhecem pelo Instagram e dizem, maratonei teus vídeos e gostei. Boa. Agora vim te conhecer, né? Então, a gente já atrai esse tipo de público.
Então não pinta no meu consultório muito paciente assim que quer uma boca muito grande, né? Eles já chegam para mim dizendo assim: eu vim aqui fazer meu lábio porque eu sei que tu não vai exagerar. A tua boca não tá exagerada, né? Então eu vim fazer o lábio contigo. Eu disse: isso aí, a gente vai reestruturar o teu lábio murchou um pouquinho ao longo da vida, vamos reestruturá-lo. Devolver aquilo que ele perdeu. Devolver aquilo que ele perdeu ao longo da vida, né? E às vezes a gente também tem que tirar aquela carinha de brava, aquele lábio muito fino para dentro, né? Às vezes a paciente é uma queridona, mas ela tá com aspecto de brabeza, porque aqui tá muito marcado e o lábio tá muito fino. Então, com botox de glabela e um pouquinho de lábio, já muda completamente a fisionomia. E tu vê, com uma seringa de 1 ml de ácido hialurônico. Perfeito. Né? Não precisei injetar tanto assim para fazer muita mudar o semblante da paciente, né? É o que eu percebo é que essa nossa comunicação, tipo, por exemplo, esse podcast, por exemplo, tem todo esse conceito, né? O conceito de educar, né? Eu falo para meus filhos que eu como pai, eu protejo, eu educo e eu amo, né? São as 3 áreas. Sempre pensando na área de trabalho, na área profissional, eu também penso da mesma maneira. Eu protejo meu paciente para fazer uma besteira, para ele não fazer uma besteira, ele contra ele mesmo, eu educo ele e eu faço ele gostar do circuito, que é só, olha, eu quero ser teu médico como longevidade. Até com a parte de preenchedores, quando eu percebo que tem que fazer uma grande quantidade de preenchedores, tipo 20, 30 ml por questão de perda. Primeiro eu faço a parte cirúrgica de liposcultura, né, com a gordura, e depois eu devolvo para a dermatologista. Agora faz a manutenção toda, porque meu papel é muito mais transformacional na sua pós-direção. A gente tem que saber o limite das coisas também, né? Agora eu me lembrei de um caso de uma menina que eu atendi no consultório, novinha, 15, 16 anos, e ela tinha pouco queixo. Sim, se eu fosse, né, medir, enfim, concordo com ela tinha pouco queixo. Só que ela era tão bonitinha, tão gatinha. Ela entrou, aquela menina de 15 anos. Eu disse assim, meu Deus, é uma gatinha, tá cheio de menino correndo atrás dela. Eu não posso injetar nesse queixo. E ela queria injetar no queixo. Eu disse, me desculpa, mas eu não consigo fazer isso. E ela foi embora muito triste comigo, muito decepcionada, porque eu não injetei o queixo dela. Muito nova, né? E linda, não precisava. A gente não precisa também padronizar tanto assim. Perfeito. Né? A juventude, ela já tem o viço da juventude, né? O jovem já é bonito por ser jovem, né? Ele já exala a juventude. A gente às vezes não sabe nem explicar por quê, mas a gente exala a juventude, né? Então, para que fazer tanto numa menina de 20 anos, 25? Às vezes acontece o contrário. Aquela menina de 25 anos está tão injetada que ela parece uma mulher de 35. Sim, já viu isso? Já, e às vezes, infelizmente, às vezes até buscam isso. E é por isso que a gente conversa tanto desse conceito, esse recorte do podcast, que é do 40 mais você, que é exatamente como é que você vai ficar após os 40 anos, se você está se estragando agora, né? E o nosso papel é exatamente proteger e educar para fazer a coisa mais adequada possível. Primeiro, para esses pacientes terem uma longevidade de resultado. Depois, para a gente poder manter, fazer esse relacionamento. A gente também não quer um paciente que fica pipocando, né? E nisso tudo, você construiu até uma sociedade melhor, uma sociedade que se aceita melhor, que se vê melhor e consegue aceitar a dermatologia estética muito mais com esses pequenos defeitos. E assim, né, David, a população vai envelhecendo, né? Então, hoje nós vamos viver 90 anos ou mais, né? E a população vai estar mais velha, né? Como é que a gente vai se enxergar, assim? Será que a gente não tem que mudar algumas coisas? Será que a gente não tem que repensar algumas coisas, né? Porque e as mulheres estão maravilhosas, elas estão chegando aos 50, estão mudando de carreira aos 50 anos, às vezes estão tendo filhos aos 46, 47, né? Tem que mudar todo o circuito. Aí é onde entra os bioestimuladores, que é a fase 3, que é a toxina botulínica, a ácido hialurônico e bioestimuladores. Lembrando que não são fases, são meios, né, que a gente associa. E por que você percebeu, então, que os bioestimuladores cresceram tanto? Foi mais por essa busca, mais pela conscientização, mais pelo envelhecimento natural dos nossos pacientes? Porque houve um boom agora, né? Nem se falava tanto e agora... Nos últimos 5 anos, né? Eu acho que é o segundo ou o terceiro procedimento que eu mais faço no consultório, né? O bioestimulador do colágeno. No meu caso, como cirurgião, disparado é o primeiro. Porque eu associo muito com cirurgia, né? Sim, das cirurgias de corpo, né? Tá louco, assim, corporais, num bumbum, no mínimo 6 frascos de Sculptra, em média chegando em 10, assim. Facial também, assim, praticamente... por exemplo, a moldura da face, né, David? Que existe uma reabsorção da gordura dessa região, né, temporolateral da face, e a pessoa fica chupadinha aqui. Eu não posso deixar isso acontecer ao longo da vida, eu preciso manter a moldura da face, né?
Então, o Sculptra, por exemplo, o ácido polilático, ele é tão importante a gente fazer um frasco por ano nessa região, né? E às vezes é interessante que 6 meses depois o paciente fez assim, e aí eu não preciso nem usar mais ácido hialurônico aqui, porque já esticou, né? Então eu consegui poupar ácido hialurônico. Perfeito. Não é? É o conceito que eu falo, assim, a poupança de colágeno dele. E por que tu acha que o bioestimulador ele funciona tão bem? E assim, falando nesse bioestimulador, a gente falou do ácido polilático, existem outros no mercado, ou como é que você enxerga, acabaram aparecendo vários outros derivativos, né? Como é que você enxerga o que a gente já usa há 20 anos, 30 anos, e essas mudanças naturais que estão acontecendo no mercado como um todo, e esses derivativos? É algo que veio para ficar? É algo que a gente tem que ter um pouco mais cuidado? Como é que você imagina em relação aos bioestimuladores? Nós temos os dois, né, acho que os mais vendidos e mais injetados, que é o Radiesse e o Sculptra, né? O Radiesse é a hidroxapatita de cálcio, o Sculptra é o ácido polilático. Os dois têm um resultado muito bom. 5, 6 meses depois a gente vê realmente um estímulo de colágeno, uma melhora da pele, da moldura da face, né? Então eu acho que também tem um pouco a ver assim com a experiência do injetor, né? Tem injetores que estão mais acostumados com o Radiesse, outros mais acostumados com o Sculptra. Às vezes um rosto muito redondo, muito pesado. Às vezes a hidroxapatita de cálcio dá uma volumizada ali no primeiro mês, que eu não gosto, se o rosto for muito redondo. Mas se o rosto for mais magro, é interessante. Tem algumas sutilezas do dia a dia, assim, da prática, né? Que faz a gente escolher um ou outro, mas os dois são excelentes. E se eu já tiver, me posicionei, cheguei lá na jornada, a nossa paciente, né, fiz o meu organograma, que é um planejamento, né, de toxina botulínica, do ácido hialurônico, lembrando que o ácido hialurônico tem suas nuances diferentes, tem aquele mais concentrado, aquele menos concentrado, um G maior, um G menor, né? Por exemplo, eu digo assim, leite desnatado, integral, semidesnatado, para o paciente entender, né? Perfeito. Aí ele consegue entender um pouquinho mais. Tudo é ácido hialurônico, é a família do ácido hialurônico com algumas diferenças. Então, por exemplo, de repente, num queixo que eu quero mais projeção, eu vou ter que usar o leite integral. Mais coeso. Isso. Para o paciente entender, né? Mas eu faço a mesma coisa, assim, aquele mais... tem que fazer algumas associações, né? Eu faço assim, lá na minha clínica, eu faço, olha, como se fosse uma pedra grande, que é toda de calcário lá, mas pedra grande é aquela mais grosseira. Se eu quebro um pedacinho no meio ali, é um pouco mais maleável, mas ainda é pedra. E se eu transformo em areia, ainda veio da pedra. Só que são nuances e cápsulas diferentes, ou aberturas diferentes, mas tudo é mesmo conteúdo, contudo com espessuras diferentes, objetivos diferentes, e também a dureza ou a moleza um pouco diferente também, para entender. Mas eu adorei esse negócio do leite, eu vou começar a usar também. E depois que a gente entendeu ácido hialurônico, toxina botulínica, bioestimuladores, a gente tem as tecnologias que eu acabo utilizando muito em conjunto, né? Tanto em cirurgia quanto em consultório, quando eu tenho que fazer associações. Uma que é gold standard para mim é o ultrassom microfocado junto com um bioestimulador, por exemplo. Exatamente essa sequência. Por que o paciente também deveria se preocupar com essa parte das tecnologias? Lembrando que tem uma gama de tecnologias, né? De laser, ultrassom microfocado, tem os microagulhamentos também. Como é que você entenderia as divisões? Porque o paciente se confunde. Doutor, fiz um laser? Não, você não fez um laser, fez outra coisa. O que é que ele tem que saber em relação às tecnologias e como é que ele busca, qual seria a melhor associação para ele? É que hoje a nossa ideia em dermatologia é que a associação de procedimentos é o que vai dar o melhor resultado, né? Então, assim, associar um ultrassom microfocado com um Sculptra, um Radiesse, é o que vai dar o melhor resultado. Isso já tem estudos mostrando, né? Que é a associação dos dois. Então, assim, geralmente eu... Já no plano do ano, um ultrassom microfocado nessa região, né? Nas pálpebras, um bioestimulador do colágeno, relaxar a musculatura com toxina 2 a 3 vezes no ano. A gente sabe que dura 4 meses, né? 4, 5 meses. Perfeito. Então a gente vai repetindo. Ácido hialurônico mais pontual, então pontual na olheira, pontual no lábio, no queixo. E assim a gente vai indo, né? A pele bonita, pele jovem, pele saudável, pele com pele de rica, né? Então a gente vai usar o laser, um laser de erbium, que é um laser mais ablativo, que faz um resurface, um rejuvenescimento. Ou o paciente não tem tempo para se recuperar de um laser de erbium, a gente faz uma luz pulsada, faz um peeling junto. E assim a gente vai indo. E todo ano é o looping na dermatologia que eu brinco, né? Então todo ano ele vai fazer isso tudo e no outro ano ele vai repetir. E uma coisa que é muito interessante, não sei se tu percebe isso, David. Às vezes o paciente chega com muita perda de volume, muitos vincos, depressões, e eu preciso injetar 6, 7 ml de ácido hialurônico. No outro ano, ele já injeta 4. Perfeito. No outro ano, ele injeta
2. Cada vez vai precisando menos de ácido hialurônico, né? Então o paciente também não precisa se assustar muito com isso. Às vezes ele chega numa primeira avaliação e a gente diz, precisa de 5 seringas. Aí ele se assusta. Mas no outro ano vai ser metade disso. Perfeito. Né? Vai ficando um resíduo do ácido hialurônico. Parece que o rosto vai trabalhando com o tempo. Não, e outra coisa, como a gente faz tratamentos combinados, né, e o objetivo é exatamente tratar o paciente como um todo, lembrando que o paciente, a gente vê o paciente como um todo, de maneira holística, né? A gente vê as camadas faciais, a gente está falando aqui da parte dermatológica, mas a dermatologia compõe todos os componentes. A gente pensa na pele, a gente pensa na gordura superficial, a gente pensa na musculatura, gordura profunda e a porção óssea. Então, o dermatologia não trabalha só com pele, trabalha todas as camadas como um todo para ter o melhor resultado. Falando do corporal, né? Que é também tua área, tua expertise. A flacidez muscular, né? Sim, faz toda a diferença. Isso, às vezes o paciente tem que ir para uma musculação. Ele quer empinar o bumbum, sem musculação, a gente precisa dela também. Perfeito. Porque vem lá de baixo, né? A sustentação do músculo, do glúteo, né? Não, do glúteo, da região abdominal, das áreas. Do abdômen. Vai ficar um resultado muito mais bonito da cirurgia. Eu acho engraçado, assim, doutor, eu queria fazer uma lipo de alta definição, mas tem que ter o que definir, amiga. Se não tem nada embaixo, eu vou definir o quê? Aí ficou só na lipo alta, não ficou sem definição. Então eu preciso que você faça a sua parte para poder fazer a minha. Boa notícia que hoje a gente também tem aparelhos para isso também agora, né? Tem vários aparelhos que trabalham estimulam e ajudam o paciente nesse processo. E com certeza tem os aparelhos, mas em se tratando de corporal, David, não sei se tu vai concordar comigo, musculação e dieta... Não, isso aí não se discute. Não tem como ficar longe disso, não tem como não fazer. A gente pode fazer tudo pelo paciente, menos a parte dele. Isso. Ele tem que fazer... É aquele negócio, cada vez mais, isso é bem aquela tríade, né? Trabalha primeiro protegendo o paciente das coisas erradas, as falcatruas, as mentiras, né? E que tem bastante também, né? Tem muita coisa. David. Depois a gente educa ele, diz, olha, não sei o que você ouviu, com quem você ouviu, não vem ao caso. O ponto todo é assim, não te ilude, assim, desde quando o mundo é mundo, desde que o Homo sapiens, que saiu dos Neandertais lá, as atividades físicas, as atividades mentais, uma boa alimentação e uma boa conduta de sono, uma boa conduta de vida sem tóxicos, sem nada. Aí é o lifestyle, né? A gente já começa a entrar no lifestyle, né? Que hoje a gente tem que ver aquele paciente como um todo. Às vezes ele precisa realmente perder peso, né? Ele precisa regular o sono. Perfeito. Né? Ele vai ter que se alimentar melhor, ele tem que aumentar a ingesta proteica, né? Colocar proteína em todas as refeições, Perfeito. né? E aí ele vai estar muito melhor na hora de fazer de entrar para uma cirurgia. Não, qualquer procedimento, na realidade. É pra vida, né? É pra vida, né? O próprio processo de hidratação, se o paciente se hidrata bem, a pele já melhora. Então acaba que é tão barato, né? Você comer melhor, assim, você se alimentar melhor, você fazer uma hidratação melhor, você fazer algum tipo de atividade física. E a gente aqui faz bem pra alma, Mas esse podcast nasceu para isso, inclusive. Ele nasceu exatamente para dizer, olha, a cirurgia plástica, a dermatologia, as especialidades finais, elas são pontos de consultores para lhe ajudar a chegar na sua melhor versão quando você chega a fazer a sua parte. E fazer a sua parte também é nossa responsabilidade no sentido de educação, mas não por fazer por você. Isso, esse é o ponto todo. E fazendo um link com o início do nosso podcast, né? Essas pacientes que eu acompanho há 20 anos. Exatamente. Né? Você consegue ver esse acompanhamento. Eu consigo ver isso. Aquela mulher de 50, que hoje está com 70, que se cuidou. Perfeito. Que manteve o peso nesses últimos 20 anos, que fez esporte. Ela já senta no consultório diferente. Ela já se movimenta diferente no consultório. Ela já tira a roupa para ser examinada diferente. É muito gritante a diferença entre duas pessoas. Uma se cuida, come direitinho, né? Faz exercício, e a outra não. Já chega mais... A postura é diferente, já chega mais corcunda. Já não consegue amarrar o cadarço da mesma forma. E eu pude observar. Então, aí vem a experiência. É bom ser um médico mais experiente, porque a gente consegue visualizar isso, Esse né? ciclo. Esse ciclo todo. Pessoas reais, vidas reais, resultados extraordinários pela ação dela. Nós somos consultores que facilitam, somos facilitadores, né? E a gente está numa época que, assim, se vende a saúde em pílulas, né? Sim. Se vende a beleza em pílulas, em cápsulas. Perfeito. Isso não existe. Perfeito. Existe. Perfeito. O ponto é exatamente esse. O básico que funciona, a jornada do cliente, as alterações hormonais, as alterações de vida, as necessidades de vida, né? Uma conduta que caiba no calendário da pessoa. Que caiba no bolso do paciente, no bolso do daquele paciente. estilo de vida, né? Já me aconteceu, David, num paciente, assim, um político, chegar no consultório para fazer toxina botulínica. E eu dizer para ele, não, tu não pode, tu tá em campanha, tu tem que ter ruga. Tu precisa aparentar ter mais idade. Sim. Já me aconteceu também atriz. Consultor de marketing, né? Atrizes que eu atendo no consultório.
Se elas estão iniciando um trabalho ali, um job, elas precisam de ruga. Sim. Elas têm que se expressar, elas têm que ter expressão, Sim. né? Então a gente segura a toxina. A gente faz depois, acabou as filmagens, acabou o filme, aí vem para fazer toxina. Então a gente tem que ter, né, essa sensibilidade. A gente não trata uma ruga, a gente trata um paciente que tem uma ruga. Perfeito. A gente não trata, né, um rosto, a gente tem que ver em que contexto de vida que ele tá, né? Por que ele quer estar bonito? Ele se separou, né? Tá apaixonado de novo? Deixa eu entender o que está acontecendo com esse paciente. Perfeito. Então isso é muito importante. Ter um tempo para conversar com o paciente, entender as demandas, as ansiedades, né? Se ele já teve alguma experiência prévia ruim na dermatologia, com algum procedimento que não deu certo. Tem que ter um tempo para conhecer aquele paciente, né? É um relacionamento, você vai criando uma linha de relacionamentos que você consegue levar para a longevidade. Depois que entender exatamente esses passos todos, é que a gente consegue fazer um tratamento que faça aquele negócio, tenha a cara dele, seja personalizado, né? Isso. Seja preditivo, que a gente consegue predizer o que é que vai acontecer nos próximos passos, até porque a gente sabe o comportamento, seja personalizado e seja customizado, né? Que é engraçado quando o paciente chega assim, doutor, eu quero fazer igual a minha amiga fez ali. Pô, mas será que a será sua que amiga... pode fazer? Exatamente. Será que tem condição clínica para aquilo, né? E será que não tem uma doença autoimune que está descompensada? Perfeito. Não é só injetar, né? E aí que eu vou entrar no assunto que é bem importante, né, David? Que existem muitos profissionais no mercado, né, que não são médicos e que às vezes não têm digamos, esse cuidado todo de saber a condição clínica do paciente, né, o conhecimento até, né, de saber se o paciente toma algum medicamento que contraindica aquele procedimento, né? Tudo isso eu acho que é bem importante, né? Que o ponto todo a gente tá falando de saúde aqui, né? De proteção ao paciente, exatamente, né? chegar à sua melhor versão. É a trilha que a gente falou Porque toda a gente vai ser no futuro o somatório dos procedimentos bem feitos ao longo da vida ou mal feitos, né? Perfeito. E esse é o ponto que eu quero chegar agora nessa parte mais final. Como é que você imagina o futuro? Porque a gente está vendo agora todas essas modificações. Pô, a gente falou da jornada, a gente falou do básico que funciona, a gente falou dos cuidados básicos, a gente falou da tríade de ouro, né? Que é toxina, ácido hialurônico, os bioestimuladores. Falou também da parte de tecnologias mais basais, que elas conhecem. E a gente está sendo infestado agora, ou pelo menos bombardeado por muitas coisas novas que estão entrando no mercado. Seja novos entrantes, no sentido de novas fábricas, novas tecnologias, novos processos, e também chegam de novas promessas, né? Como é que você entende hoje, Fê, para que lado está indo, com os congressos que a gente está indo, os lugares que a gente está indo, eu vou recentemente agora para outro, você vê com que olhos você consegue enxergar toda essa nova movimentação que está acontecendo? Como é que você é a primeira que adota tudo? Você é aquela que prefere ter os testes já serem realizados antes? Quando você fala para o seu paciente, ele faz uma pergunta, doutor, vi isso aqui no Instagram, é para mim, isso não é para mim? Você se posiciona de que maneira? Eu sou bem cautelosa, tá? Eu gosto de ter... Eu sou uma mulher cautelosa, uma médica cautelosa. Eu gosto de estar baseada em estudos científicos. Eu não gosto de coisas que recém foram lançadas. Eu não quero ser nem a primeira a fazer, nem a última. Exatamente. Né? Exatamente. Eu quero ver o que acontece, ouvir a opinião dos colegas, esperar alguns meses, né? E a gente sabe que essa indústria é uma indústria que quer vender, né? Então, sempre tem uma máquina nova, um comercial novo, a gente não pode cair em cilada, né? Então, eu gosto de ser bem... Só faço coisas que tem Anvisa no meu consultório, né? Então, assim, tem alguns produtos que são injetados aí que nem Anvisa tem. Sim. Então, todo esse cuidado, assim, eu acho importante. Eu acho que agora, próxima década, a gente vai observar, assim, um cuidado maior com as mulheres nessa situação de menopausa, perimenopausa, climatério, porque as mulheres vão envelhecendo, a gente vai ter uma população enorme de mulheres na pós-menopausa, então acho que vai ter um cuidado em relação a isso, né? E da gente aprender a envelhecer e aceitar, e aquelas coisas do tipo assim, como ela tá conservada, esse tipo de frase eu acho que já não cabe mais. Sim. A gente tem que olhar para uma mulher e dizer assim, nossa, como tu tá linda! Nossa, Sim. como tu é linda! Sim. Né? Então, assim, mudar um pouquinho a forma de ver a mulher mais velha, mais madura, mais idosa, né? Então, começar a enxergá-la como uma mulher mesmo, né? Com a sua potência, com seus talentos, bonita, né? Porque senão fica
a gente vai ter que ter essa mudança, porque a população está envelhecendo. Então, o legal é porque está mudando o comportamento, está mudando, a gente está mudando como médico também. Eu me lembro que quando eu formei com a caneta. Hoje a gente, poxa, não existe uma cirurgia minha que não tenha bioestimulador, não tem alguma tecnologia de retração de pele, não tem... A caneta bisturi, né? Para os pacientes entenderem. Sim. Não, mas basicamente, para me formar não precisava fazer nada. Você se cadenciava no hospital, tinha uma caneta, trabalhava com bisturi que era alugado do hospital. Hoje em dia não, gente, que tem de equipamento, mudança, a maneira como a gente pensa o paciente de uma maneira como um todo, fazer bioimpedância, fazer toda a parte do screening laboratorial, que antes você fazia só pela cirurgia, agora a gente faz a nível de performance. Essa relação com a dermatologia multidisciplinar, mudou tudo. Cada um na sua área, porque o conhecimento está muito extenso. Exatamente. É difícil a gente saber tudo, né? Então, assim, associar os profissionais, né? A Nutri com o preparador físico, com o cirurgião plástico, com o dermato. A gente tem que saber como dermato a hora de encaminhar para o cirurgião plástico, né? Chega uma hora que os procedimentos dermatológicos, eles esgotam, tem um limite. Não dá para inflar o paciente. Tem que parar, bom, agora chegou a tua hora de ir para cirurgia plástica. Perfeito. Né? A tua hora da bléfaro. Perfeito. Então tem que ter esse bom senso, essa ética, trabalhar em conjunto, né? Cada vez mais, a nível de futuro, o que a gente percebe a nível de longevidade, prevenção, customização, esse processo todo que a gente está conversando. Realmente, tanto as terapias genéticas, elas vão começar a aparecer mais, já aparece na parte oncológica, já aparece na parte das doenças. Aí esse entendimento que a gente está tendo de multidisciplinaridade voltado para o mundo da estética também, que antes era só também na parte de doenças, e a consciência do paciente para ele saber que ele é dono das escolhas dele. Aquele papo diz, não, mas isso aí eu não sabia. Não tem mais dizer como eu não sabia. E aquele negócio, nem tudo que reluz é ouro, né? Você está vendo uma coisa que é muito fantasmagórica, muito, meu Deus, como isso aqui é diferente, só se a pessoa consegue isso, será que todo o resto da população médica é burra e não vai estar fazendo aqui porque não gosta? Não existe milagre, né? Não existe Aquela milagre. velha frase, né? Não existe milagre. Fê, dentro de tudo que a gente falou, a gente está falando especificamente hoje para as pessoas que realmente querem chegar acima dos seus 40 anos bem, começando desde o processo da adolescência até agora. Quais são as mensagens assim, que seria takeaway messages que a pessoa tem que levar para casa? Pessoal, olha, não sai desse ciclo que você vai estar bem. O que você diria hoje para o seu paciente mais jovem, o seu paciente que está naquela próxima, já querendo iniciar um processo de família, e aquele paciente já ultrapassou, já está na fase dos 45 anos? Quais as mensagens que tem que passar para ele do ponto de vista dermatológico? Eu diria assim, filtro solar, né? Vou bater na tecla do filtro solar. Manter o peso estável ao longo da vida. Né? Faz muita diferença. Faz muita diferença assim mesmo para a pele? Faz diferença para a pele, porque na verdade o paciente que conseguiu manter o peso estável ao longo da vida é porque ele diminuiu a ingesta de açúcar, que faz a glicação proteica, a glicação do colágeno, né? Que destrói colágeno. O não fumar, muita diferença para a pele. Sol, cigarro. Então não tomar sol, não fumar, manter o peso estável. E os procedimentos na hora certa, acertar o timing do procedimento. Acertar o timing da cirurgia plástica. Perfeito. Então não fazer muito cedo, como a gente tem visto às vezes umas meninas de 18, 20 anos já se injetando. Perfeito. Ao mesmo tempo também não esperar por 60. Perfeito. E se você tiver um profissional bem ético ao seu lado, ele vai lhe ajudar nessa jornada. Olha que interessante, assim, olha que interessante, eu fiz a pergunta aberta, não sabia que ia vir, né? Então, você trabalhou muito mais na prevenção, assim, o famoso não atrapalha do que potencializa. Prevenção. E é igual na gente também, assim, olha, você quer ter um bom resultado? Na gente da cirurgia que a gente faz, o meu objetivo como cirurgião é tirar a melhor versão daquela pessoa. Então, ela já tem uma versão, eu vou tirar a melhor, mas ela fazendo a parte dela. Então, se você não me atrapalhar, eu já consigo ter um bom resultado. Agora, se você me atrapalha, eu vou ter que usar todos os artifícios possíveis para conseguir ter aquele melhor resultado. Então, só não atrapalhar bons hábitos de vida, dormir, se alimentar, usar protetor solar, fazer o que tem que ser feito, eu já consigo com o mínimo esforço fazer um resultado melhor. Exato. Cirurgia é mais barata, menos risco, melhor outcome, melhor segmento, melhor como tudo. Então, imagina que bom seria se as pessoas todas fizessem a sua parte, né? Porque aí a gente não precisaria fazer tanto e não cairia tanto no conto do vigário, né? Ninguém cairia tanto nos golpes, exatamente porque a pessoa está lá desesperada, todo bagunçado, e aí quer uma coisa que salve tudo. É uma presa, né? É uma presa fácil, é vulnerável, né? Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo. Ótimo. Obrigado mesmo. Aprendi muito com você hoje. Boa viagem amanhã, David. Não, obrigado. E esse é o nosso objetivo. Aqui no Joy Clinic Podcast, nosso objetivo é exatamente compartilhar com vocês educação, proteção e tudo aquilo que pode lhe ajudar a ter sua melhor versão.